Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, a nossa última live da série ISD de Fato, a última do ano, hein, gente? Vou fechar com vocês com duas grandes estrelas. Estou bem feliz hoje, particularmente, é uma live bastante especial para mim, porque eu trago para vocês hoje Davidson Pedrosa. Seja muito bem-vindo, Davidson. Obrigada pela honra em participar da nossa série ISD de Fato. Na verdade, gente, essa série é do Davidson. E aí, quando eu comecei a usar o canal do Davidson no LinkedIn, para quem me acompanha aí desde o início, sabe que eu roubei a série ISD do Davidson. Então, eu estou bastante feliz, porque o Davidson é o responsável por me trazer para esse mundo ISD. Eu sou o que sou hoje, né, como gestora da sustentabilidade, porque eu tive esse grande mestre, então é um prazer dividir essa tela hoje com você, Davidson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela, obrigado a todo mundo. E, de fato, a gente tem alguém extremamente relevante para o tema de hoje. O Musa daqui a pouco entra aí com a gente. O Musa acho que já está por aí, né? Tá aí já. Que bom. Mas, enfim, Daniela, afinal, já são mais de 21 anos, né, Daniela? Discutindo questões essenciais de gestão de riscos, gestão de compliance, de sustentabilidade. Esse tema ele não era tão em voga até então. A gente imaginava que compliance só tinha a ver com antissuborno, com anticorrupção. E agora, essas três palavrinhas mágicas, a gente começa a entender, a encaixar bem esse joguinho e imaginar que, de fato, isso tem a ver com os nossos propósitos, com aquilo que a gente quer, né? E com essa saladinha agora de novo normal, de mundo novo. Isso aí. Aí acho que dá para a gente juntar tudo e daqui a pouco ter uma aulazinha com o Musa para entender, né, o novo comportamento do consumidor, o novo comportamento do mercado, até para esse modelo de governança, eu diria, escorada, né, ou amparada por questões mais relevantes de propósito, de legado, né, porque a gente vai ter que deixar coisa boa para o mundo. Essa é a nossa missão. É isso aí, o nosso grande assunto hoje, né, no G de governança, e eu tenho o prazer, a honra, né, de trazer para vocês o Bruno Musa, nossa cereja do bolo aqui hoje. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia a todos. Bom dia. Queria que você se apresentasse um pouco, Bruno, fala um pouquinho aí sobre você, sobre o trabalho que você desenvolve, né, dentro, né, da governança aí, desse tema ISD, que a ideia é a gente trazer aqui, desmistificando um pouco esse tema, que, na verdade, está envolvido não só nas grandes corporações, mas nós também, enquanto pessoa física, né? Então, gostaria aí que você se apresentasse um pouco para contribuir para a gente aí com esse assunto. Bom dia de novo, bom dia, Daniela, Davidson, prazer revê-lo, desta vez por câmera, né? Pessoalmente sempre muito mais legal, mas de qualquer maneira é um prazer estar com vocês. Então, obrigado aí, pessoal, pelo convite. Bom, vamos lá, Daniela, só para eu me apresentar um pouquinho, né? Deixa eu colocar para carregar aqui. Vamos lá. Só para eu me apresentar um pouquinho aqui, eu sou economista, tá? Eu sou sócio da Aqua Investimentos. Eu estou há 14 anos nesse mercado, eu sou pós-graduado em mercado de capitais lá na Europa, eu fiquei alguns anos morando por lá, rodando vários países dentro de family office para entender como funciona a alocação fora do Brasil, então tenho alguns países de experiência nisso. E até muito na Europa, onde o tema de hoje do nosso bate-papo aqui, o ISD, ele é muito mais propagado do que no restante do mundo, que apesar disso ainda está crescendo, né? Eu tenho também, eu faço até comentários, vídeos diários, quem quiser me seguir lá no Instagram, @Bruno_Musa, que eu estou batendo muito nessa educação, não só do lance do ISD, como com o projeto que eu estou fazendo agora, dentro de escolas, que eu estou começando nas escolas privadas aqui de São Paulo, colocando curso de educação financeira e empreendedorismo para os alunos de 6ª série até 13º colegial. Então, até deixo aqui a deixa para quem os pais, a gente fez pesquisa com vários pais aqui em São Paulo, e beira 98,5% dos pais que gostariam que os filhos
pertencessem a esse projeto como curso extracurricular. Então, deixo lá, falei aqui da onde podem me achar, e quem quiser puder me passar o contato de algum colégio que a gente vá falar com eles lá dentro, porque de verdade, esse tema, não só como negócio, ele tem talvez um quesinho da letra S do ISG, Sim. que é a parte do social, né? Então, a gente colocar na prática essa geração nova, que quando ela chegar no mercado de trabalho, ela tenha um conceito não apenas do lado social, mas que ela saiba empreender, prover uma solução, pensar numa solução criativa como produto ou serviço, né, para suprir uma sociedade. Eu, como economista, eu prego muito isso, empreendedorismo, livre mercado, a livre concorrência, e eu acho que quanto mais pessoas empreendedoras nós tivermos, mais lá na frente o sucesso de um país, ele vem diretamente. E quando a gente pensa nessas práticas de hoje em dia do ESG, eu acho que envolve muito isso, essa geração nova que está vindo, né? E onde eu não falei, hoje, eu sou um dos sócios aqui da Aqua Investimentos, e a Aqua hoje a gente tem 8,5 bi sobre gestão, 8,5 bilhões. A gente fez uma fusão aí na semana passada que saiu na mídia ontem. Então a gente está com esse montante de 8,5. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo cada vez mais o nosso público de varejo, de alta renda aqui, uma preocupação não só em investir em algo que seja ESG, como também conhecer mais o tema e a preocupação de ações listadas em bolsas que têm essa preocupação. Show, exatamente isso. Eu acho que é onde eu queria chegar hoje nessa conversa aqui. Eu acho que o ESG é um tema muito ainda a ser descoberto, né? Acho que existem ainda muitas dúvidas quanto ao tema, especialmente quando a gente fala de governança, que é um tema muito amplo, né? E essa parte da educação financeira que você colocou, que deve ser aprendida desde cedo, né, na escola, eu acho que mais do que isso, eu tenho 2 filhas em casa e eu acho que até pela proximidade hoje, com tantos assuntos que elas têm, elas já estão muito conectadas, né? A minha menor nasceu no meio de uma pandemia, então ela conhece a maioria das pessoas, ela conhece via vídeo, ou seja, ela está conectada, ela já nasceu conectada. A minha de 2 anos, ela está mais do que conectada, ela mexe num iPhone muito melhor do que eu. Lógico que a gente tenta, né, ter uma educação para que isso não seja uma arma, né? Mas essa questão do consumo, e eu acho que foi até um dos assuntos que a gente trouxe aqui, dessa série ESG de Fato, a gente falou sobre esse consumismo, que eu acho que tem tudo a ver com essa educação financeira. E isso tem tudo a ver com ESG e tem tudo a ver com o social. Fato é que quando a gente faz uma implantação, né, de sistema de gestão de saúde e segurança, por exemplo, dentro das empresas, um dos pontos que nós tratamos como relevância é, inclusive, o endividamento, né, que tem tudo a ver com essa educação financeira, tem tudo a ver com esse propósito, né, social, que eu acho que as empresas também trazem um pouco dessa responsabilidade, porque isso vai impactar em produtividade, isso vai impactar em segurança, isso vai impactar em rotatividade, enfim, em vários fatores, né, que a gente prova que o ESG, ele faz parte do seu dia a dia, não só como empresário, como gestor, como pessoa física também, né. Diante disso, eu gostaria que o Davidson desse uma palavrinha para a gente, né, desses 22 anos aí, ou mais, né, de experiência de sistema de gestão. O Davidson olha o cabelo branco dele, diz tudo, né, sobre essa experiência de mercado em sustentabilidade, e eu acho que o Davidson tem muito a agregar dessa transição, né, porque o Davidson vem de uma era de educação ambiental. De educação ambiental a gente veio para sistema de gestão. De sistema de gestão a gente falou de sustentabilidade numa época que sustentabilidade era o tripé ambiental, social e econômico, né? Eu diria até que o G era pobre, né, Davidson, nesse sentido. E depois de 22 anos vem uma pandemia, vem o novo normal. Eu acredito que isso teve uma particularidade nesse tema, que estourou de forma responsável no mundo inteiro, né? Então, quando a gente
traz para essa responsabilidade a governança, gostaria que você colocasse um pouco para a gente, Deison, da sua experiência, né, de ter vivido essas transições de mercado e o que isso traz de novo para a gente, né, considerando até o que o Bruno trouxe, que já estamos aplicando isso nas escolas, né, para trazer a responsabilidade para as crianças, né. Enfim, não, e só 2 parênteses, Daniela. Você sabe que meu apelido é Faustão, né? Porque quando eu pego para falar, não para. E aí, eu sou a Faustona, né? Já me limitaram aqui a alguns minutos, então eu vou fazer uma saladinha. Mas eu queria dizer também que meu cabelo branco, na realidade, tem 2 versões para ele. A versão dos meus pais é sereno da madrugada. Cara que dorme pouco e está o tempo todo tentando circular. E Bruno, obrigado. De fato, eu acompanho a sua jornada. Inclusive, sou um assinante dos seus canais, Instagram, Telegram, YouTube, né? Tenho a oportunidade, o privilégio de ter seu WhatsApp direto, onde você já me manda também as informações, e é isso que tem me enriquecido bastante nesse tema, e me dá a oportunidade, né, de acompanhar, de me nivelar em relação ao que está acontecendo. E isso serve até de alerta, tá, gente? Tenho ouvido falar, muita gente, eu não estou conseguindo saber, eu não sei como é que faz, na pandemia eu não posso fazer um curso, na pandemia eu não posso sair para buscar informação, não precisa. A informação já está aí, ela está disponível para nós, basta a gente se interessar e inteirar. O próprio Bruno é um cara que eu recomendo vocês se conectarem aos canais dele, por quê? Porque é uma fonte de informação espetacular para esses temas que nós estamos discutindo aqui. Mas aí, Daniela, deixa eu só fazer um panorama geral para a gente chegar nos dias de hoje, até porque você mencionou aí os meus 21 anos de experiência. Eu imagino que lá atrás, quando eu comecei, de fato, eu tinha um fervor maior para as questões ambientais, eu era, de fato, um ambientalista mais radical, e eu ficava imaginando que isso, de fato, deveria estar na massa do sangue de todo mundo, mas não era verdade, né? Até porque todo mundo ainda tinha os ranços da década de 70, ou da Revolução Industrial, que era produzir. Ninguém queria saber de governança, né? Ninguém queria saber de qualidade, de saúde e segurança, de meio ambiente. Até então, eu imagino que parte do mundo ainda vive preso a esse tempo, né? Aquele tempo da produção. Só que, no meio do caminho, né, começaram a surgir essas novas gerações mais conectadas, mais ligadas a propósito, a legado, e que começaram a criar alguns gritos de alerta, até porque o mundo já estava precisando disso. A gente percebe grandes colapsos de estrutura, grandes tragédias ambientais acontecendo exatamente nesse tempo. Talvez porque a geração anterior, aquela acostumada à produção em série, não prestou atenção ou de verdade não se ligou ao real conceito de sustentabilidade, dessa garantia essencial para que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam usufruir de pelo menos aquilo que a gente usufrui hoje. E aí, né, eu diria que no tempo de hoje, rompido esses mitos, né, de que questões ambientais eram questões menores, né, talvez até por força de grandes movimentos ambientalistas mais radicais daquele período, e que na verdade, eles são condição sine qua non para a manutenção de grandes negócios, aí sim, tem que incorporar, tem que colocar na massa do sangue. Eu diria que isso ainda está acontecendo. Estamos no início da jornada. Até me preocupa, e o Bruno, depois eu vou pedir para ele me interromper aí, como nós estamos tratando isso. A gente tem mania de criar novos jargões. Existia o jargão do SGA, existia o jargão da sustentabilidade, agora o jargão do ISD, e todo mundo é. Eu tenho já o banco mais sustentável do planeta, eu não sei nem como é que mede isso, né? Assim como eu tenho, toda hora nascendo, brotando, organizações que, por pequenos movimentos, já se consideram, né, extremamente relevantes para o mercado de sustentabilidade ESG. Mas não é isso. Não é à toa que agora os critérios, eles são carregados de grande propósito. Eles são carregados com grandes ensinamentos, até para a gente poder avaliar o nosso próprio comportamento. Porque daqui a pouco, por exemplo, o Bruno, vou deixar uma segunda etapa importante com ele, para falar de economia, né, de comportamento humano nesse processo,
mas no meio do caminho eu tenho uma grande obsolescência programada. Eu tenho uma necessidade absurda, né, da gente querer se preocupar com questões ambientais, mas, ao mesmo tempo, não fazer o que a gente fala. Não é à toa, né, que isso não é um jargão meu, é um jargão velíssimo, né, eu diria até meio ultrapassado, mas falava o seguinte: dama que é dama não diz que é, se diz que é, não é. E quantas pessoas não estão dizendo que são sustentáveis, que são integradas em indicadores adequados de ESG, mas sequer entendem o que está sendo dito. E aí, para entender, tem que saber o que é isso. Então, vamos imaginar que a gente separou esse tema aqui agora em 3 pontos essenciais, né? A Daniela comentou da relevância do tema para segurança, para saúde, para meio ambiente, para responsabilidade social, para a sobrevivência humana, dentro de algumas palavras novas que foram incluídas no nosso vocabulário, como, por exemplo, novo normal, disrupção, inovação, distanciamento, isolamento. E agora, né, imaginando que tudo isso tem que ser rapidamente incorporado na massa do nosso sangue, a gente tem que aceitar isso e, de fato, não para a nova geração, mas para toda essa geração, né, de verdade, a gente poder ser essa mudança que o mundo precisa. Agora, para a gente ser essa mudança, a gente tem que entender o nosso papel nessa mudança. E aí, Bruno, eu acho que a gente precisa avançar muito, concorda comigo? Estava no mudo aqui, desculpa, gente. Eu concordo 100% com você, Davidson, mas eu acho que a gente tem que saber entender essa mudança, porque ela não é trivial, né? Ela não é nada trivial, na verdade, porque é uma mudança que carece cultura, investimentos. O Brasil é um país ainda, quando você olha economicamente, a estrutura do país é um país extremamente pobre ainda, quando você analisa renda per capita, por mais que venha melhorando, por mais que os números tenham vindo melhorando ao longo do tempo, nesse sentido, a gente estruturalmente ainda, nós somos uma economia emergente e um país que tem uma base populacional que tem outras demandas ainda em cima disso. Então, eu acho que isso tem que acontecer, vai acontecer, na verdade, já está acontecendo, toda essa mudança que você falou, eu concordo em gênero, número e grau contigo, mas eu acho que isso vai demandar um pouco de tempo ainda e de investimentos, né? Vocês que são muito, eu sou muito, eu da área financeira, eu consigo perceber mudanças no comportamento das pessoas em procurar empresas, produtos, serviços no dia a dia, na economia real aqui, que já tenham um selo ou uma qualidade ESG, né? E eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu tenho um irmão, ele tem uma empresa que chama Harmonia Natural, que faz plantação, extração, aí ele vende e exporta o óleo essencial para vários tipos de tratamento, seja de depressão, o que quer que seja. O que eu quero dizer com isso é que ele tem 6 anos menos que eu, faz parte de uma geração mais nova do que a minha, que já veio preocupado com esse tipo de coisa. Então, tem todo o selo, esse selo de qualificação de ESG, de pureza e tudo mais. E essa, que é uma pequena empresa, a gente já começa a ver as empresas maiores, por exemplo, como Natura, Marfrig, a Rente 3, que estou acostumado a falar com a Localiza, acostumado a falar com o nome dela na bolsa, né? A Localiza, são empresas que já têm selos de ESG no Brasil, que começam a ter uma demanda maior por parte dos investidores, seja para ações ou seja para realmente, na economia real, comprar os produtos e os serviços dessa empresa, porque tem esse determinado selo de qualificação, né? Então, só que isso é algo que demanda um tempo. Veja, a gente está falando ainda, nós estamos falando de empresas grandes aqui listadas em bolsa. Pensa o que é a base do nosso PIB, que são empresas que estão aqui embaixo, nosso restaurante, o botequinho aqui do lado, ou, sei lá, qualquer comércio, pequeno comércio que representa um percentual muito maior do nosso PIB do que as empresas listadas em bolsa, né? Como é que essas empresas, ao longo do tempo, vão se transformar em empresas que tenham os 3 quesitos do ESG, que é o social, a governança e o meio ambiente? Quando ainda muita gente está pensando que precisa sobreviver no dia a dia. Mas eu acho que o mais importante que a gente tem que olhar aqui é que essa mudança de concepção, ela já está tomando corpo na cabeça das pessoas. Se há 1, 2 anos atrás a gente perguntasse para alguém, pessoa, digamos aí, nós, civis comuns andando na rua, o que era o ESG, você vai ver que muito menos gente saberia dizer do que é hoje.
muito menos gente, né? Mesmo que essas pessoas ainda pertençam a uma classe social mais abastada, mesmo que essas pessoas pertençam a um lugar restrito ainda do Brasil, mas elas começaram a existir, o que até então não existia. E isso vai se passando de geração em geração. Por isso eu bato tão forte nessa tecla, de que as próximas gerações precisam crescer e crescerão já com esses conceitos. Tem um dado interessante, essa geração Z que nasceu depois de 1990, ela já representa 1/4 da população. E essas pessoas, elas já crescem com esse novo conceito. E eu não lembro qual é a fonte ou quem fez essa pesquisa, mas que elas têm interferência em mais de 70% das famílias. Essa pessoa que é nova ainda, da geração Z, eles são novos, mas eles já têm interferência relevante dentro das decisões financeiras da família. E quando essa pessoa nasce, já vem com esse conceito, ela naturalmente interfere nas decisões da família, que começa a olhar com um grau de importância para essas práticas de ESG. Então, até para eu não me alongar muito aqui mais, é o seguinte, o que eu vejo é aquele famoso, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É assim, as empresas, elas estão mudando porque a população, os consumidores, começarão a demandar o que é produto ou serviço ESG, ou realmente foi ao contrário, as empresas começaram a gerar essa demanda na pessoa. Não importa no fim das contas, o que importa é que a mudança está acontecendo e realmente você vê que empresas que pertencem a esse grupo já têm um retorno até mais expressivo. Se você me permite mais um minutinho, tem até alguns índices interessantes listados na Bolsa Brasileira e lá fora. O MSCI Index, que é o índice das principais empresas, resumindo muito, e existe o MSCI ESG. Quando você analisa nos últimos anos, confronta o rendimento dos dois ativos, o ESG superou o benchmark dele das empresas não ESG. Do Brasil, estou com ele aqui na tela. Se você pegar, nos Estados Unidos, desde 2009, a Bolsa de Nova York subiu 295%. Quando você analisa o mesmo índice ESG, ele subiu 345%. Na Europa, quando você pega desde 2007, o índice MSCI Europe, né, que é da Europa, ele perdeu em 8 pontos quando analisado o mesmo índice ESG. E para finalizar, no Brasil, o desempenho também é a mesma coisa. O índice voltado para o ESG desde 2014, que o Brasil começou um pouquinho mais tarde, ele ganhou por volta de 70% acima do benchmark dele, sem contar o ESG. Então, as empresas que já se anteciparam a essa movimentação já começam a ver um fluxo de retorno até para os acionistas maiores do que as outras empresas. Isso prova a importância, né, e o efeito dominó, né, Bruno? Dias atrás eu estava conversando com o Davidson e o Davidson me falou assim, isso me chamou muita atenção e marcou, eu até falei na última live. Nós passamos 22 anos das nossas vidas falando da importância da sustentabilidade para o mercado, para as pessoas comuns e para as empresas. De repente, né, e é muito de repente, porque eu acho que o Brasil chegou muito tarde nisso, né, o mundo já tinha acordado para as questões do ESG, o mercado já tinha acordado, né, a importância do empoderamento, do posicionamento das empresas no mercado frente às questões ESG, né, frente à sustentabilidade, e trazer isso para dentro de um conceito estratégico, né, então eu acredito muito que isso se deu em função desse efeito dominó. Quando você fala lá, né, da padaria, das empresas pequenas, né, que estão ainda tentando sobreviver, né, em que momento vai chegar o ESG para ela, mas eu acho que essas grandes empresas, né, você citou aí a Natura, né, várias outras que já se preocupam com esse tema já há mais tempo, até por saberem do valor disso, né, enquanto negócio, eu acho que acaba levando essas pequenas junto, né? Eu acho que assim elas estão tentando essa sobrevivência, mas já começam a perceber no nível que elas conseguem, né? Já percebem que não é possível mais viver sem ter uma consciência social, sem ter uma consciência ambiental. Até porque essas pequenas, a gente sabe que tem um movimento muito grande social no mercado,
né, e que ajudam, inclusive, as grandes que estão aí preocupadas, né, com esse tema e preocupadas em ser sustentáveis em nível negócio mesmo, né, porque a gente sabe que se não tiver esse conceito, estão fadadas, sim, ao fracasso. A gente tem uma pergunta que eu acho bastante relevante, do Guilherme. Ao aplicar a governança financeira, quais as vantagens práticas que uma empresa tem em nível de investimentos? Acho que é até quase que redundante, né? Pela importância desse tema dentro do negócio, né, Bruno? Desculpa, falhou, eu não entendi a pergunta que você falou dele. Tá, ao aplicar a governança financeira, quais as vantagens práticas que uma empresa tem em nível de investimentos? Acho que é quase tudo que a gente falou aqui, né? É absolutamente tudo que a gente falou, né? É bem isso que você está falando mesmo. Hoje em dia, quando elas começam a ter essa prática e são empresas já grandes, por exemplo, como as empresas listadas em bolsas que eu mencionei aqui também, elas quer ver, tem mais empresa que a Natura, a Ambev, a Bolsa Brasileira, a B3, né? Banco do Brasil, CEMIG, Embraer, enfim. Santander, Ultrapar, são empresas que já têm esse conceito dentro dela. Mas para responder a pergunta dele, é um pouquinho de tudo que a gente falou. Quando as empresas hoje em dia, por mais que ainda estejam no começo, como você muito bem falou, Daniela, essas empresas elas já estão surfando essa onda. Então, naturalmente, elas começam a ter no Brasil, tá? Fluxo de capital mais fácil, ela consegue ter mais gente comprando o papel dela em bolsa, que é dinheiro entrando no caixa dela, se ela vai fazer um follow-on, um IPO, é mais fácil, já é um produto, ser ESG já é um produto mais vendável, então atrai mais capital, atrai mais condição de caixa para ela, e naturalmente isso facilita toda a vida financeira da empresa. Então, eu acho que é realmente um resumo de tudo que a gente falou e o dinheiro começa a fluir naturalmente para quem tem essas práticas. Só uma preocupação que deve ser levada em consideração para todas as organizações que querem, vou usar o seu termo, Bruno, surfar essa onda, a partir do momento que você começa a incorporar no seu processo de comunicação esses termos, né, não é só porque a palavra é bonita e soa bem nos nossos ouvidos. Se eu digo que eu sou sustentável, eu tenho que provar que eu sou, né? Lembra do jargão da dama que eu acabei de falar. Então, por quê? Porque a gente já começa a colocar telhado de vidro. Todo mundo começa a observar o meu comportamento, porque eu desperto essa atenção. Né? A gente fica imaginando, até dentro de uma frase minha mesmo, né? O mundo está mudando muito rápido. Se a gente ou muda agora, ou a gente vai ter que correr atrás. Quantas grandes organizações estão hoje correndo atrás? Né? Não vou nem citar marcas que sequer conseguiram acompanhar o tempo novo, dentro do ponto de vista de inovação e disrupção. Talvez essas outras organizações queiram recuperar esse tempo usando novas modas. Agora eu vou falar que eu sou sustentável, agora eu vou falar que eu tenho ESG. Agora, cuidado. Por quê? Porque você, nesse caso, coloca telhado de vidro e as pessoas, esse cidadão mais sensível a essas questões que são, de fato, interessantes para todos nós, importantes para todos nós, começam a observar o seu comportamento. Daí, até utilizando já da tecnologia, do comportamento das redes sociais, Bruno, quantas organizações a gente não tem visto aí, dormindo ricas e acordando pobre? Justamente pela a própria movimentação do dinheiro, né, de pessoas já preocupadas com essa causa, já dessa parcela considerável de pessoas com questões sustentáveis na massa do sangue, que sabe que o dinheiro dela tem que ser melhor aplicado para organizações que conseguem se ver dentro de um tempo maior. Não é nada para que seja feito hoje e morra amanhã. Até porque, nos últimos 3, 4 anos, quantas grandes tragédias ambientais a gente não assistiu, né, que provocaram colapso imenso na estrutura econômica, inclusive no comportamento do empresário. A gente, de repente, descobriu que CEO, que administrador de grandes empresas vão presos, sim, por não se preocuparem com questões de sustentabilidade ou questões ambientais. A gente tende a falar sempre de sustentabilidade como questão essencial ao meio ambiente, mas, na realidade, não. Por isso, até que a gente incorporou essas 3 palavras agora, o E, o S e o G.
né, para dizer que a gente tem que se preocupar com a governança, a gente tem que se preocupar, por quê? Eu tenho que se preocupar, inclusive, com o seu dinheiro, né, com o dinheiro que você está me dando para poder gerir e movimentar toda essa cadeia. Eu acho que isso responde muito o comentário que o Tiago colocou, que a comunicação é a educação, a comunicação é a educação ambiental é muito importante na construção desses novos conceitos. E é isso aí. Acho que é bem o que o Davidson colocou. Comunicação, eu acho que é o grande trunfo, né, para a gente levar esse conceito, para levar essa responsabilidade em todas as esferas, né? O Marcos Paulo, ele pede para compartilhar os dados do crescimento maior das empresas ESG. Eu não sei se talvez os canais, né, Bruno, seus canais hoje, tenham esses dados de forma mais clara, né? Eu já vou até me atrever, depois coloquem aí, por gentileza, o Instagram, o Telegram do Bruno, porque o Bruno, ele manda esses indicadores para a gente o tempo todo, tá? Se eu não me engano, que 3 vezes ao dia, pelo menos, eu acompanho os indicadores do Bruno, e ele é muito rápido, né? Ele está lá, e até curioso, Bruno, porque 11h30 da noite, às vezes, pisca um aviso lá para mim, eu falei, poxa, esse cara está antenado no que está acontecendo lá fora também, né? Porque tem que levar em consideração o fuso horário, né? A gente está falando... Então, mas vai ser bom para a gente. Obrigado, cara. É a vantagem que eu tenho de gostar do que eu faço, né? Que é um privilégio. Então, às vezes você está lá, está lendo coisas, parece interessante, eu já reenvio, né? Você falou para fazer o quê? Tá aí já, beleza. Tá aí, é isso aí. Então, o Telegram chama Minuto do Musa, que é o que eu faço pela manhã para mandar os principais informes, que eu faço um compilado de dados super rápidos ali, de 2 minutinhos, para passar o principal, enfim, que está dando a volta ao mundo ali em 2 minutinhos, né? Ótimo. Então é isso, Marcos. Marcos Paulo, então fica a dica, né? Segue o Bruno. Você vai ter aí esses dados constantemente, sempre atualizados. Marcos Martins, nosso parceiro, está aqui sempre. Marcos, não tem problema, isso aqui vai estar gravado e você tem, né? Acho que você vai gostar muito, né, do nosso bate-papo aqui, depois acessa lá. E aqui o curioso é o seguinte, todo mundo gosta de falar. Daniela, eu já falei, Daniela, se você deixar, eu quero falar 1 hora. Daniela, acho que tá Davidson. O Brunão, ele é uma enciclopédia gigantesca para esses temas. Eu até recomendo... tranquilo, tá? Vamos embora. E o ESG, de fato, é o último episódio desse ano, mas a gente continua falando disso. E eu queria até já adiantar um convite para o Bruno, para o próximo ano, a gente criar uma sessão exclusiva para discutir esses fatores econômicos associados aos indicadores ESG. Eu acho muito legal o mercado entender disso, né? Então tem que saber o comportamento do dinheiro para esse tema. Tem muitas marcas aí precisando expor todo o trabalho que vem fazendo, né, para se colocar dentro desse tema. Eu acho que cabe sim, tá? Então já adianto o convite. E infelizmente isso aqui são pílulas. Dá vontade demais. Nosso tempo, inclusive, já passamos 4 minutos do nosso tempo. Nossa. Então, deixa eu só falar uma coisinha final aqui, Daniela, se você me permite. Vou fazer o seguinte, Brunão, porque eu conheço a Daniela e eu conheço o Davidson. Se você falar o final, eu vou querer falar o dobro, a Daniela vai querer falar o triplo. Vamos fazer o seguinte, gente, muito obrigado, Feliz Natal, um ótimo ano novo para todos vocês, muito obrigado por acompanharem o ESG de Fato. A gente tem aí um material muito bacana que está gravado, tanto nos meus canais, quanto nos canais oficiais da Verdigaia, que já é uma empresa do Grupo Ambipar, que tem um vasto conhecimento dentro do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, não é à toa que é a maior empresa de gestão ambiental hoje no Brasil, e a gente vai poder oferecer esse material para vocês. E já no 2021, com o novo normal, com disrupção, com inovação, mas que vocês venham fortes e com muita saúde e que tudo dê certo. Então, já me despeço e aí eu passo a bola para a Daniela e para o Bruno, para que eles tenham tempo para se despedir adequadamente. Um beijão para vocês.
Bruno, então, se me permite, né, vou fazer as considerações finais aqui. Respondendo aí ao Marcos Tilo, ele pede, né, como começamos a implantar o ISD na empresa. Vou pedir para vocês entrarem em contato com os nossos canais de comunicação da Verde Gaia, Grupo Ambipar. Nós temos todas as ferramentas que podem auxiliar vocês nesse tema, tá? Não só ferramentas que vão ajudar na implantação, ou também na gestão, com tomadas de decisão rápidas para a alta direção nesse tema aí. Então, a gente tem sido pioneiros, né, muitos anos de experiência e podemos ajudar vocês. Então, para quem tiver interesse, acesse aí os nossos canais de comunicação, que a gente vai poder ajudar bastante vocês. Bom, vou deixar o Bruno falar e depois eu faço, né, as considerações finais aí da última live desse ano. Fala aí, Bruno, para a gente, por favor. Tá, então vamos lá. Não, era só para eu colocar um dado que eu também não sabia disso e eu achei interessante, que eu não quero entrar aqui, independente de quem apoia ou não apoia, né, questões ESG, independente de qualquer coisa, não é esse o mérito. Eu, às vezes, me coloco, como eu falei, eu como economista, eu tenho um viés bastante liberal e normalmente associo o liberalismo contra as práticas de ESG, o que não tem nada a ver, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque independente das questões, acreditar ou não acreditar, gostar ou não gostar, o dinheiro começa a fluir, os investimentos começam a fluir para possibilidades e para empresas que realmente praticam isso. Veja só, um dado no começo desse ano, o Fundo Soberano da Noruega, que é um dos fundos, maiores fundos soberanos do mundo, fez um desinvestimento de 13 bilhões de dólares em empresas que têm investimento em combustíveis fósseis. Então, goste ou não goste, o dinheiro flui e ele começa a migrar para novas possibilidades. Nós, como empreendedores, a gente tem que fazer uma adaptação ao que o mercado está exigindo. Caso contrário, sem dúvida, a minha, a sua e as outras empresas de quem está vendo tendem a ficar para trás num processo de mudança de mentalidade do consumidor. Então, eu acho que esse processo de adaptação e a pergunta que fizeram aqui, me desculpe, eu não lembro o nome de quem é que você falou para acessar o canal, os canais da Verde Gaia, para ver o processo de transformação da tua empresa em ESG, eu acho que é super importante essa pergunta, porque, de novo, ser empreendedor é um eterno processo de mutação e adaptação ao que os consumidores buscam. Senão, realmente, num processo de mudança tão grande, tão rápida, o mercado atropela a nossa empresa. Né? É isso aí. Então, eu acho que lutar contra uma onda dessa, como, por exemplo, um fundo soberano da Noruega tirando 13 bi em um único investimento, é chegar na frente de um mar com 6 metros de onda e falar, eu vou peitar e vou ganhar. É muito difícil. Né? Então, é isso, gente. De novo, então, para não extrapolar mais muito tempo, eu queria... eu me coloco à disposição, quem quiser lá, me chama lá nos meios, nas redes sociais, eu passo o meu telefone, não tem problema nenhum, a gente começa a bater um papo, eu ajudo vocês com o maior prazer com esse bate-papo, porque eu acho que tem de engrandecer os dois lados. Então, a Daniela, ao Davidson, a Verde Gaia como um todo, a Ambipar, muito obrigado pelo convite, eu me coloco à disposição de vocês. Bruno, show, foi tão bacana, foi tão bom, que já se passaram 39 minutos, a gente não percebeu e tem gente pedindo aí para esticar, mas infelizmente a gente não pode, Marcos. Bom, pessoal, foi uma delícia, foi um bate-papo muito esclarecedor e particularmente como gestora ambiental, como gestora de sustentabilidade, como engenheira ambiental, engenheira de saúde e segurança, eu estou felicíssima, eu acho que foi um dos anos muito difíceis, mas talvez um dos mais importantes para a sustentabilidade, porque finalmente a sustentabilidade ganhou espaço no mercado, ganhou espaço como um fator importantíssimo e imprescindível para o mercado. Né? Quem diria que estaríamos aqui hoje falando com um grande economista sobre esse assunto do mercado, né, Bruno? Então, é uma grande alegria para mim, eu acho que é um legado, né, que a sustentabilidade está deixando no mundo inteiro, e isso não tem preço, né? Eu estou bem feliz com esse momento, né? Que o momento da sustentabilidade chegou. Bom, e chegou também ao final, né? Nossa live.
Quero agradecer imensamente, Bruno, pela sua presença. Você abrilhantou aqui, né, o nosso dia. Foi muito bacana, muito. Inclusive, quero muito contar com você no próximo ano aí para as nossas discussões, palestras, projetos. Eu acho que você tem muito a acrescentar, então muito obrigada, tá? A todos que nos acompanham, voltamos na segunda quinzena de janeiro, com bastante informação, com bastante troca, né, de conhecimento no tema, ISD de fato, eu acho que tem sido muito show. Estão pedindo aí para mandar um salve para a família Cavalcante. Bom, não sei se vocês perceberam, mas coincidentemente eu e Davidson somos irmãos, a família Cavalcante Pedrosa está aí acompanhando, então um salve aí, né, para quem está nos acompanhando, obrigada. Luiz Felipe é nosso sobrinho e está sempre conosco aí, né? Já é um pioneiro aí da sustentabilidade, já está indo no nosso caminho. Enfim, quero desejar a todos vocês um ótimo 2021, um excelente Natal, que vocês continuem conectados, né, com o tema, mas mais do que isso, conectados com o melhor, né, o melhor que vocês têm a oferecer para o mundo, né? Então, acho que todos que nos acompanharam, todos têm muito a oferecer. Então, eu desejo que esse 2021 seja um ano de trocas, seja um ano de conexão com Deus, conexão, né, com conhecimento, conexão com pessoas. Esse ano nos ensinou que a graça é estar junto. Esse ano nos ensinou que o importante é o abraço, né? Nunca um abraço fez tanta falta, nunca um olho no olho fez tanta falta. Então, que 2021 a gente possa valorizar cada vez mais as conexões humanas. Então, é isso que eu desejo a todos vocês. Muitíssimo obrigada. Espero ansiosamente vocês aqui em janeiro, pessoal. Obrigada, um beijo.